Essa aqui é a verdade. Vamos falar também de esportes, né, Falciano? Daqui a pouco, Pajé. Já, porque agora é hora da gente trazer uma informação importante sobre saúde. Você fala do esporte daqui a pouquinho. Segura aí, porque nós vamos trazer uma informação importante. Nesse momento, a clínica Vivere, que é o Centro de Saúde Vivere, instalado no Shopping Cidade Luz, uma das maiores referências hoje no atendimento de saúde da nossa região, traz mais um profissional que vai nos ajudar a entender sobre saúde. E saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. O Momento Vivere de hoje é entendendo a reumatologia, quando procurar o reumatologista. Nós temos o Dr. Felipe Mateus, que é reumatologista e vai conversar com a gente. Bom dia, Dr. Felipe, prazer recebê-lo no Momento Vivere, aqui na Guarabira FM. Bom dia, eu agradeço o convite, bom dia aos ouvintes, que vamos hoje discutir, né, esse tema importante que é a reumatologia. Obrigado pelo convite. Nossos ouvintes estão ansiosos para saber um pouco mais, doutor Felipe, sobre essa especialidade. Eu gostaria, inclusive, que o senhor pudesse nos explicar o que é que faz o reumatologista, qual é o seu papel, a sua importância no tratamento da saúde. Então, a reumatologia é a especialidade clínica que trata das doenças osteomusculares, do aparelho osteolocomotor, que é o aparelho que faz a gente se movimentar. Então, todas as doenças que acometem músculos, tendões, ossos, as juntas, articulações, o reumatologista é o especialista que trata delas, né? Então, o reumatologista vai ter a experiência de dar o diagnóstico, fazer o tratamento correto. Não só disso, mas também de muitas doenças autoimunes, que são as doenças que o sistema imunológico provoca no nosso corpo, agredindo o próprio organismo, e causa sintomas nas articulações, nos músculos e nos tendões. É isso que o reumatologista estudou e trata. A gente acha, inclusive, doutor, que a reumatologia é só para quem sofre de reumatismo. Aí o senhor poderia explicar quais são as principais doenças e, na verdade, por que ela é importante no tratamento, por que ela faz a diferença quando as pessoas batem a sua porta? Então, as principais doenças, muitas são conhecidas, outras são mais raras, mas o reumatologista trata de artrose, né, que a gente hoje em dia conhece por osteoartrite, trata de lúpus, artrite reumatoide, espondiloartrite, fibromialgia, osteoporose, que é o enfraquecimento dos ossos, tendinite, bursite. Então, tudo isso o reumatologista trata. E muitas outras, né? A gente sabe que mais de 15 milhões de brasileiros sofrem de doenças reumatológicas e muitas dessas pessoas ainda não chegaram no reumatologista para ter um diagnóstico e um tratamento correto. E a gente trata mais de 100 doenças, mas essas que eu falei são geralmente as mais comuns de a gente ver e tratar. Estamos no Momento Vivere, o Centro de Saúde, a primeira clínica médica do Shopping Cidade Luz, em Guarabira. Doutor, uma coisa importante que a gente precisa saber e ser bem prático agora sobre sinais e sintomas mais comuns que indicam que a pessoa deve procurar um reumatologista. Então, o sintoma que é mais comum a gente ouvir na consulta é a dor. Então, se você tem alguma dor em alguma articulação, em alguma junta, e especialmente se essa dor aí está por algumas semanas, já está alguns meses, e acometendo, e ela é persistente, e ela pode vir acompanhada do inchaço da articulação, a articulação ficar quente, e que você está com dificuldade de fazer as suas atividades que você costumava fazer, se isso está lhe prejudicando no dia a dia. Então, você precisa fazer uma consulta médica para ter uma avaliação melhor, saber do que se trata e poder tratar corretamente, porque isso é importante, especialmente porque muitas doenças reumáticas, se não diagnosticadas e tratadas de forma correta, elas podem levar a sequelas permanentes. E hoje em dia a gente tem muitas doenças têm tratamentos avançados que permitem que a pessoa tenha uma qualidade de vida e uma vida normal, realizando o tratamento e sem deixar sequelas.
mas para isso é importante ter um diagnóstico e tratamento. Então, se você tem uma dor na articulação, uma dor no corpo, não sabe o que é e ela está persistindo, e vem com outros sintomas, como cansaço, fadiga, inchaço na articulação, e está prejudicando as suas tarefas do dia a dia, o reumatologista precisa ser consultado. Agora, muita gente tem impressão que reumatologista é para quem é velho, doença de velho, e é só para pessoa idosa. A partir de que idade vale a pena buscar esse tipo de consulta de forma preventiva, doutor? Olha só, não tem idade para ter doença reumatológica, certo? As doenças reumáticas, cada uma por si vai ter uma faixa de idade preferencial. Tem doenças que vai acometer mais idosos, é verdade, mas muitas doenças reumatológicas começam com idade mais jovem. Então, por exemplo, lúpus é muito comum acontecer em quem tem 20 e poucos anos, artrite reumatoide para quem tem 30 anos, espondiloartrite, que é uma doença que inflama a coluna e causa dor na coluna, começa em pessoas com menos de 45 anos de idade, geralmente por volta dos 20 anos. E é tão verdade isso que a gente tem uma especialidade chamada reumatologia pediátrica. Então, a gente tem um reumatologista que é especialista em tratar crianças. Então, as doenças reumáticas, elas cometem até crianças. Então, não existe idade para a doença reumatológica se estabelecer. Seja idoso, adulto, criança, qualquer um desses pode ser acometido. E isso vai ser também a questão da idade, o aparecimento e surgimento de sintomas é um indicativo importante de diagnóstico. Então, não existe essa questão que reumatismo é de idoso. Então, a doença reumatológica pode acometer qualquer idade. Estou conversando com o Dr. Felipe Mateus, que é reumatologista, que atende no Centro de Saúde Vivere, no Shopping Cidade Luz, a primeira clínica médica do Shopping Cidade Luz, Guarabira. E tem uma coisa que é uma dúvida particular, mas acredito que é a dúvida de todo mundo, doutor Felipe. É verdade que doenças reumáticas, né? Elas pioram no frio. Tá chegando o inverno e tem gente agora já pensando, e tem também, não sei se é mito ou verdade, diz que no frio piora. Muita gente traz esse relato, né? Que a dor que sente no corpo, dor na articulação, piora com frio. Isso pode ter a ver com quando o frio pode causar um enrijecimento, uma dificuldade maior de se movimentar. E isso pode causar dor. Essa questão de saber o que piora os sintomas, saber o que piora a sua dor, é muito importante. Então, às vezes a pessoa piora porque fica parada demais, piora porque se movimentou, porque se abaixou, ou piora porque teve um estresse emocional. Então, essa percepção do seu sintoma é um fator muito importante que vai ser abordado na conversa e na consulta. Então, saber identificar o que sente, quando sente, o que piora e o que melhora, existem várias coisas, não só o frio, mas saber e se auto-perceber é importante. Na hora da consulta, a gente conseguir ter um diagnóstico mais certo. Então, tem muita coisa que muda, às vezes realmente o frio pode piorar a dor. Isso é uma coisa de pessoa para pessoa e de doença para doença. Pois é isso aí. Para quem está ouvindo, sente dores nas juntas, inchaços, rigidez. Qual seria a orientação, doutor, assim de cara para o nosso público que sente essas dores? Sem dúvida nenhuma, é procurar uma atenção especializada, né? O médico reumatologista vai conseguir dar esse diagnóstico, fazer os exames que precisam ser feitos, os exames certeiros, e fazer o tratamento individual de cada um. Cada pessoa é diferente, cada pessoa tem uma idade, uma doença diferente, toma determinados medicamentos. Então, para fazer o diagnóstico correto e o tratamento correto, a consulta médica com o reumatologista vai ser importantíssima, porque cada pessoa vai ter uma particularidade diferente, vai ser um jeito diferente, e a gente quer que a pessoa, o paciente, tenha uma qualidade de vida boa, consiga fazer suas funções no dia a dia, com o controle de sintomas, com a dor controlada, com os sintomas controlados e com o efeito colateral das medicações o mínimo possível.
Então, procurar o reumatologista para evitar sequelas futuras. Muito interessante. Eu, inclusive, recebo aqui uma pergunta agora da professora Elizabeth, doutor, sobre pessoas que sofrem de fibromialgia, que é, de fato, uma demanda grande. A gente sabe, aqui em Guarabira nós temos uma associação especializada, ou seja, que reúne pessoas que sofrem de fibromialgia. E eu gostaria que o senhor pudesse dizer a essas pessoas do tratamento, assim, em linhas gerais, porque daria para a gente fazer um programa só sobre, né? Por conta das dores que são muito fortes. Então, fibromialgia, para quem não conhece, é uma doença que causa dor generalizada crônica. O que é isso? É uma percepção de dor no corpo inteiro, várias regiões do corpo ao mesmo tempo, e que essa dor ela está aí por mais de 3 meses. E geralmente vem acompanhado de outros sintomas, né? Dificuldade em ter um sono reparador, insônia, tem fadiga, que é o cansaço no corpo, sem força para fazer as atividades do dia, e também geralmente está acompanhada de outros sintomas, principalmente psiquiátricos, como sintomas depressivos e ansiedade. E aí a abordagem do tratamento da fibromialgia, que a gente chama que é multidisciplinar, ela envolve várias coisas, desde medicamentos a terapia com psicólogo, a prática regular de exercícios físicos, o tratamento da doença psiquiátrica, o tratamento da insônia. Então, isso vai envolver práticas de meditação, vai envolver um tratamento multimodal, várias coisas ao mesmo tempo, e que esse tratamento objetiva o controle da dor e a melhor funcionalidade, ou seja, a pessoa voltar a partir do controle da dor e do sono e da parte da saúde mental, conseguir retornar a sua vida como era antes. Doutor Felipe, é uma pena que por conta do tempo a gente tem que concluir e tantas perguntas começaram a chegar agora. Palpitações para uma nova pauta com a sua presença aqui, quem sabe, no estúdio. Um ouvinte está dizendo aqui, por favor, pergunta ao doutor se o aumento de ferritina quem trata é o reumatologista e se investiga essa questão em relação à inflamação do corpo. Ferritina alta pode ter várias causas e precisa ser investigado, porque aí, dependendo da causa, tem tratamento diferente. Então, ferritina alta pode ser inflamação, pode ser acúmulo de ferro no corpo, pode ser várias coisas. O reumatologista é capaz de investigar, sim, o que é uma ferritina alta, mas a depender do diagnóstico, o tratamento vai ser com outra especialidade. Às vezes pode ser uma causa do fígado, pode ser uma causa hematológica, então depende do que está causando a ferritina alta, certo? Mas ferritina alta, dependendo também da doença, pode causar sintomas nas articulações também, ou pode ser uma consequência. Então, se você tem uma inflamação na articulação, a ferritina pode estar alta. Então, é um campo vasto aí, realmente uma ferritina alta precisa ter uma avaliação médica para investigar direito o que está causando, ou se é uma causa ou uma consequência. Olha, conversa muito boa, nós vamos repetir essa conversa em outro momento, inclusive ao vivo aqui no estúdio, para atender essas demandas que estão chegando dos nossos ouvintes, mas por hora eu quero lembrar o seguinte, se você quiser passar por uma avaliação do Dr. Felipe, que é reumatologista, se você quiser fazer uma consulta com ele, o Dr. Felipe Matheus atende no Centro de Saúde Vivere, no Shopping Cidade Luz, uma clínica moderna, um centro de saúde médico, é o primeiro do Shopping Cidade Luz, realmente uma clínica médica completa. E você pode acessar também o nosso perfil nas redes sociais, Saúde Vivere, e lá você terá, se inscrever Vivere, lá no Instagram já vai ver toda a estrutura. E você que está nos acompanhando, não ignore os sinais, os sintomas, procure ajuda. Na Vivere você tem o Dr. Felipe Matheus, reumatologista. Dr. Felipe, eu espero encontrá-lo brevemente aqui no estúdio para responder a outras demandas e atender o nosso público. Boa sorte, seja bem-vindo aqui ao Centro de Saúde Vivere e a nossa Guarabira. Forte abraço, hein? Um abraço, muito obrigado. Conversamos com ele, o Centro de Saúde Vivere te espera, a primeira clínica do shopping.
Antes era necessário sair de Guarabira e região do Brejo para ter atendimento médico especializado, agora não é mais. O Centro de Saúde Vivere é a primeira